Oi, gente! Olha, essa semana nós preparamos um programa especial. Vamos lá? Vamos aprender como preparar a casa para a chegada do filhote. Temos também uma matéria especial com a doutora Joana Angélica sobre o luto por um animal. E vamos falar a respeito do processo de autópsia em animais com o doutor Jefferson Ferreira. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. A minha pet dica sobre reprodução é que você que tem interesse em colocar seu animal para reprodução, se você quer ter um filhote do pet que você tem em casa ou se você tem canil, é que procure médicos veterinários especialistas na área, onde eles possam fazer todos os exames possíveis, o acompanhamento ideal, tá? E que você obtenha sucesso na atividade reprodutiva que você quer, que você tem interesse. Gente, eu estou aqui com a doutora Carliane Freitas, médica veterinária, que faz atendimentos em domicílio. Tudo bem, doutora? Tudo bem, sim. Hoje em dia é muito mais cômodo, né? Tanto para o tutor como é menos estresse para o animal, mesmo, né, doutora? Não tem nem comparação, assim, é muito bom mesmo. Doutora, e por falar de atendimentos em domicílio, acho que é um assunto que a gente nunca falou aqui. Nessa pandemia teve muita adoção, teve muita gente adquirindo filhotes, mas uma coisa que acho que a gente não se preocupa é que a gente tem que estar preparado também, né? Isso mesmo. É muito bom, assim, é muito maravilhoso você chegar em casa de um dia de trabalho cansado e aí tem aquele animalzinho para lhe receber com carinho, com todo amor, da forma que você chega estressada, aí o animalzinho já vem, ele já lhe pede cheiro, pede atenção, Verdade. pede carinho, então assim, isso não se paga, é muito gostoso. Doutora, então vamos falar assim, acho que pouca gente não se atenta para esse detalhe. A gente também precisa se preparar e preparar a nossa casa para receber um novo membro da família, né, doutora? Isso mesmo, tem que estar preparado bem direitinho para ele se sentir numa sua nova casa, se sentir bem, aconchegante. E o que é que eu tenho que fazer assim? Primeiramente, eu vou adotar um cachorro, vou adquirir um cachorro, um gatinho. O que é que eu tenho que fazer primeiro assim na minha casa para receber? Pronto. Primeiro você vai preparar a casa para recebê-lo. Vai escolher o localzinho que ele vai ficar com segurança, né? Evitar escadas, sacadas, que se tiver que tenha a tela de proteção, né? Evitar que tenha objetos pontiagudos, né? A parte da segurança, que tenha contatos com fios elétricos, tomadas, porque assim, um filhote ele é uma criança, tudo ele quer morder, tudo ele quer mexer, tudo ele leva na boca, então assim, a gente tem que preparar esse local para poder recebê-lo. A questão de rede de proteção é obrigatório, doutora? Não, assim, vai muito de cada tutor. Eu sempre recomendo, porque os animais eles querem estar ali naquele ventinho, ter aquele acesso e com a redezinha de proteção vai prevenir o animal, né? Vai ter mais segurança. Gatos principalmente. Isso, e gatos principalmente. E os objetos, assim, eu sei que eu vou ter que ter a vasilhinha de comida, se possível, algo para elevar, isso né? mesmo. Mas tem mais alguma coisa que a senhora indica, que você indica para... assim, que sejam os comedouros, os bebedouros que sejam elevados, né? Até por segurança do animal. Os brinquedos também é muito importante, brinquedos ideal para eles. Pode ser aqueles brinquedinhos para enriquecimento ambiental também, que você pode usar para ele estar ali gastando as suas energias. Existem umas bolinhas para você guardar a ração dentro, e aí, de tanto ele ficar mexendo, né? E aí vai caindo a raçãozinha, assim, vai gastando as energias. Sem contar também que existe vários suportezinhos que você pode estar colocando nas paredes, principalmente gato, no caso de gato, eles adoram estar, né, trepados. É verdade. Então, isso é muito bom para eles também, né? Vai ser um enriquecimento ambiental muito importante para eles. E vai tomar o tempo, né? Fazer com que eles entretenimento. Isso mesmo. Doutora, aí quando eu tenho um filhotinho em casa, a partir de que momento eu tenho que levar no veterinário? Já tenho que levar logo para uma consulta? Ou tem uma idade certa? Assim, o ideal que seja nos primeiros dias, né? Mesmo, não importa se ele veio de adoção, se ele veio de um canil, o ideal nos primeiros dias já é levar para um veterinário para fazer uma avaliação, ele determinar o protocolo direitinho da vacinação, da vermifugação, fazer todo o protocolo de acordo com o animalzinho. Então, o ideal é que seja mesmo nos primeiros dias. Até porque cada raça, às vezes, tem uma particularidade, isso né? mesmo. Aí vai pelo porte do animal, pela raça, o veterinário ele vai fazer o protocolo de acordo com cada animalzinho.
Pela sua experiência, doutora, quando você chega numa casa, a casa já está geralmente adaptada ou você tem que dar bastante dicas assim para os Sim, tutores? assim, varia muito. Em alguns locais, sim. Para os papais pet de primeira viagem, sempre eles querem, né? Eu sempre passo uma consultoriazinha, uma orientação mais, né, mais profunda, mais, né, para eles adaptar o localzinho para o filhote. Porque os papais de primeira viagem, assim, eles não, né, estão ali meio perdidos e tal, mas sempre dá certo. E aí, então você acaba fazendo uma consultoria, né, doutora? Indo em casa, tanto consulta o animal, como também dá dicas. Isso mesmo, a gente dá toda a orientação direitinho para eles. Questão de alimentação, doutora, sempre ração para filhote? Isso, vai variar de acordo com o porte, né? Mas sempre para filhote, até os 12 meses de idade, né? De meses, eles vão comer a raçãozinha para filhote. Eu sempre coloco para eles dividir a ração em 3 vezes, 3 porções diárias, né? Lá no saquinho da ração, ele vem lá uma tabelinha com a quantidade para dar de gramas diárias. E aí você pode dividir em 3 vezes para determinar bem direitinho a quantidade da ração. Doutora, agora vamos supor que eu venha adquirir um filhote, mas eu já tenho outros animais em casa, eu tenho crianças em casa, então tem uma adaptação especial? Tem, também. Isso é o ideal, é sempre estar ali, socializar, apresentar o novo filhote para os irmãozinhos que tem em casa, pets, para crianças também, apresentar para os vizinhos, para os familiares, para ter aquela socialização e o animal, quando receber aquelas pessoas ou ter aquele contato diariamente, ele não vinha a ter estresse. Entendi. É importante também conscientizar a criança, doutora? Sim. A questão, às vezes, pega com um pouquinho de mais força. Eu sempre falo, tem um animalzinho em casa, tem uma criança, determina, filho, vem aqui, limpa o xixi, troca a aguinha, coloca a comida, dá uma responsabilidade, né? Ele entende que aquilo dali é uma responsabilidade dele, que tem que cuidar, né, que tem que dar carinho, aquele cuidado todo. E é uma amizade que cresce forte, nem né? se fala. Animais e crianças, acho que não tem coisa melhor no mundo. Sim, isso mesmo. Doutora, olha, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Se em caso surgirem dúvidas dos telespectadores, eles vão mandar e você volta aqui para responder. Com certeza, eu que agradeço. Foi Muitíssimo um prazer. obrigada pelos esclarecimentos. Suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Meu Instagram é veteencasa.ce, me acompanhem lá, tem muitas dicas, tem o meu dia a dia de atendimento e eu espero vocês lá. Mais uma vez, obrigada, doutora. Obrigada. A minha pet dica de hoje é oferecer os sachês para gatinhos todos os dias. Eles vão prevenir a obesidade, prevenir doenças do trato intestinal e melhorar a hidratação. Gente, eu estou aqui com o Dr. Jefferson Ferreira, médico veterinário, professor da UES e da Uninta e presta serviço para o laboratório Vetex na área de patologia. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Grande satisfação de poder estar aqui, podendo prestar algumas informações em relação a essa área tão importante dentro da medicina veterinária. Verdade. Primeiramente, eu agradeço demais. Não sei como o senhor arrumou tempo de estar aqui diante de tantas funções, mas é para falar de um assunto que nós nunca falamos na TV Pet Show e é muito importante. Eu acho que tem muita dúvida dos tutores e minha também. A autópsia. É um assunto que acho que é até um pouco temeroso para os tutores, né, doutor? Perfeitamente. Então, inclusive, é um grande tabu quando a gente fala de autópsia, porque não existe ainda um consenso entre colegas profissionais. Alguns chamam o termo necrópsia. Sim. E devido ao fato de utilizar esse termo, às vezes pode causar um certo tipo de aversão para os tutores, porque eles não estão acostumados com esse tipo de termo, sendo então a autópsia o termo que a gente está tentando implementar atualmente. Inclusive é algo que é discutido, inclusive em artigos científicos em relação a esse termo, porque uma vez a gente utilizando o termo autópsia, eles conseguem se familiarizar com o que já é feito na medicina humana, que é natural, que é feito com bastante frequência. E é justamente isso. Eu realmente, na pesquisa que eu fui fazer, eu não vi um consenso, né? Eu vi autópsia e necrópsia. Então a gente fala autópsia mesmo. É perfeitamente aplicável. Doutor, explica um pouquinho pra gente o que é a autópsia em animais. Perfeito. Então consiste basicamente em um exame cadavérico. Então quando acontece do paciente, o animal morrer, a gente faz uma investigação
do cadáver por meio de avaliação macroscópica dos órgãos e também microscópica e possíveis exames complementares. Isso com a finalidade da gente determinar a causa da morte. Entendi. Mas em que casos, doutor, é mais pedido assim a autópsia? É aconselhável pedir? Certo. Então, existem diversas circunstâncias que favorecem o desenvolvimento, a prática desse exame. Então, quando se tem morte por causas desconhecidas, pode ser um animal que morre subitamente ou por conta de alguma doença em que não foi possível diagnosticar do animal em vida e a gente poder, então, confirmar na necrópsia. Existem doenças que só mediante a necrópsia a gente consegue ter essa confirmação. Então, em situações em causas desconhecidas, seria a principal possibilidade para isso. Eu, como tutora, eu posso pedir a autópsia do meu animal. Exato. Então, isso é previsto no Conselho Federal de Medicina Veterinária, na Resolução 1374, em que o tutor, o dono do animal, ele pode fazer a solicitação. Então, existe essa particularidade em relação a outros exames que são privativos do médico veterinário. De uma forma geral, apenas o médico veterinário pode solicitar os exames, mas esse em específico o tutor pode solicitar. Eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, talvez, mas assim, no caso, se o meu animal morre dentro de um hospital ou uma clínica veterinária, eu posso fazer esse pedido diante de alguma desconfiança, não sei, quem se responsabiliza por essa autópsia? Sou eu ou o estabelecimento? Perfeitamente. Então, é natural acontecer situações em que o animal morre e o tutor ele quer ter alguns esclarecimentos, se isso foi por conta da falha de prestação de serviço ou se realmente foi por curso natural da doença. Então, ele pode fazer sim a solicitação e só mediante o exame necroscópico, né, que vai ser confirmado isso. A gente está vendo que está cada vez mais comum a judicialização da medicina veterinária. Ou seja, o tutor ele tem um perfil diferente comparado a anos atrás. Hoje está cada vez mais fácil o acesso à informação. Então, muitas vezes o tutor ele já está munido de muitas informações a respeito do que é o certo ou o que é errado na maioria das vezes. Então, devido a esse fato dele ter um pouco mais de consciência em relação a isso, ele pede esse exame, ele pode solicitar. Entendi. Aí só o médico veterinário pode fazer esse exame? Perfeito. Então, a autópsia, por alguns conhecidos também como necrópsia, é um exame privativo do médico veterinário. Em tese, qualquer médico veterinário pode fazer o exame, entretanto, o recomendado é que seja feito por um profissional especializado, ou seja, que ele tenha a sua formação direcionada para patologia. Doutor, existe um tempo limite para eu pedir ou tem que ser logo após a morte? Como é que funciona essa questão? Perfeito. Então não existe uma cronologia específica. O ideal é que ela possa ser feita de forma mais imediata possível. A gente sabe que na prática nem sempre isso é possível porque o tutor muitas vezes, devido ao fato dele estar muito fragilizado emocionalmente, é difícil ele tomar essa decisão. Então, até esse momento, para que ele tome essa decisão, é importante que seja esse animal resfriado, para que, se ele de fato decidir em solicitar a autópsia, né, que a gente possa ter uma maior precisão. Né? Quanto mais é o tempo de morte, menor vai ser essa precisão no nosso diagnóstico. Então, o ideal seria de imediato. Eu não posso afirmar uma cronologia específica, porque vai ter situação em que, às vezes, alguns órgãos que são mais delicados, eles acabam se decompondo mais rapidamente, e isso pode prejudicar. Mas o ideal é que seja feito da forma mais imediata possível. Então, eu gostaria que você falasse, antes de iniciar a entrevista, você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar nisso. Às vezes o animal morre e a pessoa fala, eu não quero saber, morreu em casa, não quero saber porque já morreu, não vai trazê-lo de volta. Mas isso pode prevenir que outros animais na casa venham a óbito também, porque funciona como uma prevenção a autópsia, né? Isso mesmo. Então a gente nota que atualmente ainda é baixa a adesão por parte dos tutores, dos responsáveis de animais, para a realização da autópsia. Isso é um grande tabu, porque muitos só enxergam esse lado. Já se esgotaram os meus recursos em relação ao meu animalzinho, assim como também ele já sofreu demais, então eu quero encerrar por aqui. Entretanto,
poucos têm ainda consciência a respeito dos benefícios que esse tipo de exame proporciona, que é justamente, uma vez você confirmando o diagnóstico, se for uma doença infecto-contagiosa, você pode estabelecer medidas preventivas em relação a isso. Assim como, por exemplo, em caso de morte acidental, se por acaso existe alguma circunstância de risco naquele ambiente que o animal foi criado, algum tipo de medicamento, alguma substância que potencialmente pode ser tóxica, se a gente confirma, a gente pode implementar medidas de prevenção para os outros animais. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Assim, acho que foi uma aula para mim, para quem está em casa. É um assunto que pouco é divulgado. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite. Se quiser deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Perfeitamente. Então, quem quiser seguir a página no Instagram Arquivos de Patologia, é uma página que mostra rotinas em relação ao diagnóstico dessa parte, que presta bastante informação. Ela é voltada principalmente para acadêmicos, mas quem for tutor também pode ficar à vontade para buscar. Obrigada, doutor. A minha pet dica é considerar a possibilidade da autópsia em situações onde se tem uma causa indeterminada da morte desse animal. Isso é algo bastante importante para que se possa ser feito medidas de prevenção para os animais que ainda estão vivos. Estou aqui com a doutora Joana Angélica, doutora em Educação e Psicologia e terapeuta do luto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Olha, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, doutora, super simpática. E para falar de um assunto que a gente já rola uma certa melancolia, né, Sim, doutora? sim. Mas é um trabalho muito importante, principalmente agora, vem ficando cada vez mais importante. Sim. Antes de começar, a gente vai falar sobre luto animal, logicamente, mas eu gostaria que a senhora desse explanasse um pouco o que é a terapia do luto. Doutora. Tá. A terapia do luto diz respeito aos processos que uma pessoa vive quando tem a experiência de perder algo muito amado, algo muito querido, certo? Existe um elo de afeto. Então, não só pessoas, amigas, parentes, quando você perde esses parentes, quando eles morrem, né? Você vive um processo, é um processo de luto, ele é normal de se viver. Existem etapas que a gente precisa viver e muitos de nós precisa de suporte terapêutico, que é o que eu faço. E não é diferente essa dor, né, de se apartar de algo muito querido, a relação de afeto que se tem com seus animais, né? E agora, depois da pandemia, nós temos visto muitas questões, desde os lutos no geral, né? Quando as pessoas não puderam se despedir dos seus entes queridos, não puderam fazer os seus rituais fúnebres, não pôde acompanhar no hospital. Sim. E não é diferente também as pessoas em relação aos seus animais. Os animais passaram a ter um lugar muito mais relevância agora na pandemia, Sim. quando nós passamos pela pandemia, né? Nós não estamos no período pandêmico, estamos no pós-pandêmico. Mas muitas pessoas conseguiram passar por esse processo de dor com seus animaizinhos, seus pets, né? E eles também se vão. E eles têm uma vida curta, na grande maioria das vezes, em relação à nossa existência, né? No sentido de tempo. Então, esse processo é um processo que causa dor, é um processo que precisa ser vivido e muitas vezes precisa de suporte terapêutico. Pois é, e muitas pessoas, eu acho que eu converso muito com pessoas que perdem, né? A gente costuma dizer, só sabe a dor quem perde, né? Porque às vezes tem gente que subestima um pouco a dor de quem perde um animal. Como eu, como tutora que perdi, posso me comportar com relação, acho que tem gente que reprime essa dor com vergonha. Eu não quero sofrer tanto por um animal porque vão achar que não é interessante. Como é que eu posso me comportar e lidar com essa dor? A palavra que não deve existir é reprimir essa dor. Né? É certo que a nossa ignorância, no sentido genérico da palavra, tende a dizer o que é que dói mais e o que é que dói menos, né? Você não tem que estar sofrendo porque o seu cachorro morreu, porque seu gato morreu. Quem disse que eu não tenho que sofrer por isso?
que eu não posso sofrer. E cada pessoa tem um processo diferente de demonstrar e de viver essa dor. Sim. A primeira coisa que se nós pudermos educar as pessoas é: não desvalorize o luto, a dor da perda de ninguém. É uma tartaruga, é um passarinho, é um cachorro, é um gato, é uma pessoa, são vínculos de afeto. Ah, você está colocando os animais e as pessoas no mesmo patamar? Estou. É vínculo de afeto. A depender do vínculo, ele é tão igual quanto a uma pessoa. Depende de como você se relaciona com aquele animal. Você pode ter um vínculo de afeto tão profundo que é igual à dor de perder um irmão, né? Então, não há de se não qualificar, dizer, essa é uma dor menor. Não Então, tem como mensurar, né, a primeira coisa, se eu puder dizer, é: não esconda essa dor. Ela dói, ela é minha e ela tem que ser respeitada. E tem que ser vivida. Por isso o processo de luto. Até para não esconder com medo e com vergonha, né? E aí depois isso se reverberar nas doenças outras por conta dessa repressão. Doutora, e as pessoas que convivem com quem perdeu, como que eu posso, de certa forma, tentar confortar a pessoa pela dor da perda de um animal? Primeiramente, já valorizando essa dor, né? Isso. Como que eu posso tratar uma pessoa que... Se você está do lado de uma pessoa que perdeu um animal, mas você nunca viveu a experiência de perder um animal, nunca diga eu sei o que você está sentindo. Até quando você já perdeu um animal também, mas eu já passei pelo luto, pela morte de um animal, eu sei o que você está sentindo. Pode até ser que você consiga se aproximar dessa dor. Mas uma coisa, não é dizer eu sei o que você está sentindo, porque não está na área do cognitivo, do saber, está na área do sentir. A gente, para dar suporte a alguém em processo de luto, não estou falando como terapeuta, eu estou falando como pessoas que estão no seu processo, que estão ao lado, como a sua pergunta me trouxe, né? A primeira coisa é respeitar e dizer: eu estou aqui. Dói, eu estou aqui com você. Você quer chorar? Chore. Quer gritar? Grite. Eu estou aqui com você, eu estou do seu lado. Esse momento é único, é da pessoa, ninguém vai conseguir viver, ninguém vai conseguir entender. Mas se a gente quer ajudar essas pessoas que a gente ama, que está vivendo o processo de luto, primeiro é não desqualificar e segundo, se manter presente. Não precisa nem dizer nada, basta estar do lado. Doutora, e a sua demanda com relação ao luto por animal, ela cresceu bastante desses tempos para cá? Ou as pessoas ainda têm essa vergonha de querer ainda reprimir esse sentimento? Eu não tenho muita demanda de suporte de animais, no sentido do luto. Eu tive um atendimento também, porque eu estava morando fora do país, eu só estou há 7 meses aqui, estou com o meu consultório, ali na João Carvalho, perto da Rui Barbosa. E eu só recebi uma vez uma solicitação, mas ela foi por um outro luto, mas é tão interessante que ela foi por um luto de uma pessoa, mas ela trouxe o luto do animal. E é assim, quando você perde um ente querido, imediatamente você lembra de outros lutos que você viveu, Sim. né? Então essa pessoa perdeu um ente querido na pandemia, mas na narrativa dela desse luto, ela trouxe o luto do cachorro. Por quê? Porque estava tão ligado à dor, era uma dor de perder algo que ela amava tanto, que eu tinha tanto afeto, que ela trouxe. Nem foi por isso que ela chegou lá, né? Mas é só para dizer como ele tem tanta relevância quanto a depender da relação de afeto que se tem. E sim, muitas vezes necessário um suporte, um acompanhamento para que essa pessoa passe por esse momento de dor. Ela tem que viver, não adianta reprimir. Existem fases, né, para ela passar por esse momento de dor até conseguir caminhar novamente, respeitando o ciclo da vida. Doutora, olha, o papo tá tão bom, eu tô tão encantada, doutora, aqui falando, que o Hélio já tá fazendo assim, eu nem senti que o tempo terminou, mas eu tenho certeza que as pessoas em casa estão encantadas e vão surgir dúvidas, e aí a senhora já deixa o compromisso firmado, já tá morando aqui no Brasil, para voltar e responder mais perguntas da gente aqui. Podem fazer as perguntas que a gente marca um dia para responder essas perguntas. Agora, antes disso, doutora, se puder, deixe seus contatos, suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho e, de certa forma, ser atendida também aqui nessa câmera.
Tá certo. Bom, eu sou a doutora Joana Angélica, sou terapeuta do luto. Se algum de vocês precisar de algum suporte, o meu Instagram é Joana Angélica Terapeuta. Lá você vai ver o endereço da clínica, que é na João Carvalho 282, quase esquina com Rui Barbosa. E a gente pode marcar um atendimento para eu acolher, receber você, acolher nesse momento de dor e, quem sabe, contribuir para que você viva esse momento da melhor maneira possível, o que é possível viver dentro desse momento de dor. Mas você não está sozinha, viu? Obrigada, doutora, mais uma vez. Minha pet dica de hoje é: se você conhece alguma pessoa que está vivendo o luto, a perda de um animalzinho querido, acolha essa pessoa, acolha essa dor, tá? Respeite antes de mais nada. É um luto, é uma dor, é um amor que se apartou. E agora é a vez dele, o repórter Fuinha. O que é que tem de novidade pra gente, hein, Fuinha? Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Mastiff, de origem afegã, foram introduzidos na Europa pelos fenícios, usados como cão de guerra, de guarda e de briga. Presta atenção. Grande, maciço, apreciados pelo seu tamanho e coragem, não necessita de muito exercício, mas sua alimentação deve ser balanceada para evitar obesidade. Pode chegar a 70 centímetros de altura, viver entre 8 a 10 anos e pesar entre 70 a 90 quilos. Sua pelagem é curta, macia e assentada, de cor fulvo damasco ou prateado. Precisam de espaço, convivem bem com crianças, são curiosos e protetores. Animais pintam o mundo melhor. Programa bom passa rápido, né? Mas não desliga porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia no nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. E não esqueçam, animais pintam o mundo melhor. Não.